Hello, hello. Ai, já comecei tossindo. Sejam todos bem-vindos às nossas lives de quarta-feira de sempre. Sou a doutora Andrea Bowers, advogada de imigração, sócia do Andrade Law Firm. Minha missão aqui é levar a informação correta para todas as pessoas, para que vocês possam tomar a decisão de vocês baseadas em fatos e não em boatos. Então, vamos lá. Deixa eu falar, bom dia Priscila, bom dia Felipe, bom dia Lucas, bom dia Ricardo, bom dia Karina, bom dia Jamile, bom dia Elaine, bom dia Carol, bom dia Belanga, bom dia Deco, bom dia Paty, bom dia Amy, bom dia Vera, bom dia Melina, Karina Galvão, a melhor advogada, obrigada, bom dia Feb, deixa eu tirar foto aqui. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Belanga. Bom dia, Wilson. E, gente, já que vocês estão aqui e a nossa intenção é levar informação, vamos compartilhar essa live com pelo menos mais 3 imigrantes ou aspirantes imigrantes ou pessoas que falem português que vocês acham que possam se beneficiar de ter essas informações. Bom dia, Andréa. Bom dia, Flávio. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Estados Unidos em Foco. Opa, gostei. O foco é pra quê? Tô querendo começar já preparação para o carnaval. Ai, gente. Bom dia, Selma. Eu comecei a ver já o povo sendo rainha de bateria, de não sei o que. Ó, carnaval. Gente, como é que aconteceu isso com esse ano? Piscou, deu setembro. Ai, Marlúcia, bom dia. Abençoada quarta-feira. Amém. Amém. Abençoadíssima para todos nós. Vamos lá. Bom dia, Ju. Bom dia, Orlando em casa. Vamos lá. Lucas, como funcionam as pessoas que entraram com esta, caso forem pegas pelo ICE? Bom, as pessoas que entraram com esta, elas entraram com uma autorização de viagem, que a autorização de estar aqui, mas se já passaram dos 90 dias, ela está considerada overstay, fora de status. Então, elas são... elas podem pedir fiança ou bond, né? E aí tem que entender se tem algum relief, se tem alguma forma dessas pessoas ficarem aqui para que aí o juiz libere confiança e a pessoa fique aqui com fiança. Se não tiver como, aí a probabilidade é que a única opção seja o pedido de voluntary departure, de saída voluntária, tá? Mas o ESTA, ele é considerado que uma pessoa foi inspected para entrar aqui nos Estados Unidos. Bom dia, Adriano. Bom dia, Roberto, Stener. Bom dia, Gel. Bom dia, Vita. Bom dia, Flavinha. Visto de estudante gerando pânico. Sim. O que pode esclarecer sobre essas mudanças previstas? Vamos lá. O governo emitiu um documento explicando as mudanças que quer fazer com o visto de estudante, visto de J1 e o visto de imprensa. Desculpa, gente. Falando especificamente do de estudante, que você está me perguntando, o que acontece? Hoje, o visto de estudante ou o status de estudante, o tempo que a pessoa tem autorizado para ficar nos Estados Unidos é chamado Duration of Stay, tá? DS. O que Duration of Stay significa? Que uma vez que você entra com o seu visto F1 ou que você faz a sua mudança para o F1, desde que você se mantenha estudando, que você tenha o seu I-20 ativo, e você não viole os termos do seu visto, ou o USCIS não descubra que você violou os termos do seu visto, você tem status. Então, vamos supor que você veio aqui e começou a estudar inglês. Aí você fez 4 anos de inglês.
Aí você passou do inglês e você quer agora fazer um community college. Aí você vai lá, 2 anos de community college. Aí depois do community college, você já tá 4, 6 anos aqui. Depois de 2 anos de community college, você quer fazer um bacharel. Aí lá vai mais 4 anos. 8, 10 anos estudando aqui sem nunca mais ter precisado fazer um pedido no USCIS, nem de comprovar uma progressão de estudos, nem nada disso. Qual que é a proposta e qual que é o impacto dela? É justamente o status ou visto F1 deixar de ser duration of stay e passar a ter um tempo pré-determinado. E ao final desse tempo pré-determinado ou próximo do final desse tempo pré-determinado, a pessoa teria que fazer uma extensão desse status de estudante para poder permanecer aqui nos Estados Unidos. E nessa proposta, para que essa extensão seja aprovada, a pessoa precisa demonstrar uma progressão nos estudos, tá? Então é essa, e aí essa proposta são 30 dias para poder enviar os comentários, e aí no final eles vão fazer o final ruling, que é onde a gente vai saber exatamente o que foi incorporado, como foi incorporado e quando que isso passa a ser efetivo. Então, o que é importante para quem é estudante? O que eu faria, né? Verifica o seu I-20 atual, né? E fica atento às notícias. Se você já está aqui há muito tempo, talvez seja interessante fazer uma consulta, né, para a gente verificar o que acontece se nesse Final Rule Determination não houver uma possibilidade de você manter aqui como estudante. Mas por hora, né, a gente não precisa se desesperar, a gente precisa se posicionar e buscar a informação correta para que você possa realmente direcionar os seus esforços, tá bom? E é isso. Gabriela Carlos, estou fora de estado e recebi um e-mail que meu visto foi revogado. Por que acontece? Por que pode acontecer comigo? O que pode acontecer comigo? Por hora nada. Hoje o que significa que seu visto foi revogado é que se você sair do país, você não consegue mais voltar com esse visto de turista ou visto que foi revogado o seu, tá? Então, não é que o seu, pelo que você tá me dizendo, não é o que seu status foi revogado, é que seu visto no seu passaporte foi revogado. Flávio Vinícius, eu estou esperando o agendamento de entrevista no Rio de Janeiro de Green Card. Qual o tempo dessa espera? Veja, infelizmente isso não tem um prazo previsto, tá? É bem inconsistente. Algumas pessoas têm a entrevista agendada super rápido, outras pessoas demoram bastante tempo. Nesse momento que você pode fazer é mandar e-mail para o NVC para perguntar se existe alguma previsão de agendamento da sua entrevista. Eles são bem demorados para responder quando respondem, tá? Então, às vezes vai precisar mandar mais de uma vez. Helena, bom dia. Agora em setembro faz 6 anos que estou aqui, vim com visto. Tenho direito a algo? Depende, né? Você veio com visto, mas aí você perdeu o status, assim, você é casada, você tem um filho americano, você tem pais americanos, você tem uma oferta de trabalho, você foi vítima de alguma violência, você teve sua mão de obra explorada. Então a gente precisa realmente verificar o seu caso concreto para poder dizer se existe alguma solução específica para você. Lembrando, gente, que aqui o que eu passo aqui são informações, né, de cunho geral. Mas pra gente aprofundar o caso, a gente precisa fazer uma consulta e entender as particularidades do seu caso. Tá. Vamos lá. Preciso de uma informação. Tem o Green Card? Não entendi a pergunta.
Doutora, Lucas Denilson. Doutor, o Visa Bruto está muito atrasado. Você acredita que esse governo possa fazer alguma medida para acelerar esse atraso devido a possível falta de mão de obra? Acho pouco provável. Tá? Esse governo aparentemente não está muito preocupado com essa falta de mão de obra e aparentemente eles acham que isso vai se corrigir eventualmente. Então, eu não tenho visto, tá? Nenhuma medida do governo em buscar soluções para suprir o problema da mão de obra por hora. Andréia Moura, você acha melhor mudar de escola agora e ganhar tempo? Quando você acha que essa lei F1 entra em vigor? Gratidão. Veja só, não acho que mudar de escola seja uma estratégia de ganhar tempo. Eu acho que a questão é verificar o seu I20. Então, quanto tempo que falta, que resta no seu I20? Você consegue ampliar esse tempo, né? Faz sentido ampliar esse tempo agora, porque via de regra a gente vai ter o final ruling, né? A decisão final do que foi determinado para essa mudança daqui mais ou menos um mês, né? Que isso acho que tem uma semana, não lembro, mais ou menos uma semana atrás que isso foi publicado. Então, assim, eu acho que se seu I20 tá no início do ano que vem, né, meados do ano que vem, eu não faria nada agora, não. Eu esperaria verificar como é que vai funcionar essa regra para depois tomar a decisão. Agora, se realmente ele está muito próximo dessa publicação desse final ruling, talvez seja interessante conseguir, desde já, um curso mais longo, com um I20 mais para frente, até para dar oportunidade de fazer algum tipo, né, de processo, a depender de como seja publicada a nova regra e quando ela passe a ter efeito. Lúcia, de 2 anos já tem 4 e dei entrada 2 anos no Green Card de 10 anos. Posso entrar com pedido de cidadania porque eu dei o de 10 anos e ainda não chegou? Se você continua casada e já tem 3 anos do seu primeiro Green Card, mas você ainda está esperando o de 10 anos, você pode sim dar entrada na cidadania. Se você se separou, aí você tem que esperar os 5 anos da data do primeiro Green Card, que você também pode pedir a cidadania se essa renovação ainda estiver pendente. Andréia Moura, já tenho 5 anos estudando F1 na mesma escola. Aí, André, eu precisaria entender um pouco mais assim, você está estudando o quê? Está tendo progressão nesses estudos? Você consegue um I20 maior? Porque assim, o que eu imagino, tá, gente, que vai acontecer é que a questão vai ser quando estiver chegando perto do vencimento desse 20, né? Por exemplo, se eles estabelecerem que só pode estudar inglês por 2 anos, a gente tem que verificar o que acontece com as pessoas que estão estudando há mais tempo. Vai ser terminated imediatamente, vai ter um grace period. Então, ainda tem uma área muito cinzenta aí que a gente não sabe. Então, é importante realmente esperar o final rule para poder tomar uma decisão, mas eu acho que o que tem que ser feito são as pessoas que estão com I20 com uma duração curta. Aí essas pessoas talvez realmente seja interessante ter um I20 com uma duração maior para dar tempo da gente entender o final ruling, entender quais vão ser os critérios de extensão de F1 para aí poder se posicionar. Adriano, o 20 anos na América sem status, é possível pedir residência permanente? Eu acho que é 20, né? Porque o @ substitui o 2. Depende, né? Depende de uma série de coisas, né? Então, teria que fazer realmente uma consulta para entender o seu caso concreto, se tem que, no seu caso, como agente, pedir essa residência permanente para você. Qual é o valor da consulta? Aqui no escritório a gente tem a triagem gratuita. A triagem é gratuita, como o próprio nome diz, e ela é feita por membros treinados da nossa equipe através de um sistema de pontuação que a gente criou, que ajuda você a direcionar vocês, tá? A consulta ela é comigo ou com a doutora Marisol, e o valor é de $150, e a consulta geralmente leva de 30 a 45 minutos.
Dani Abreu. Estão falando muito sobre o mestrado híbrido ser perigoso. Já outras pessoas falam que é seguro. Mestrado na área STEAM híbrido em estados diferentes. Eu vi a questão da teologia, tá? A gente já viu algumas RFIs questionando essa questão do curso de teologia que é híbrido. Mestrado híbrido, eu ainda não vi nada no que diz respeito a pedidos de mais evidências ou notas de intenção de negar dentro do USCIS. E na área de STEM também não nessa especificidade, entendeu? Mas eu acho que é interessante você avaliar melhor, porque a regra era de o F1 para alunos internacionais ser sempre presencial, tá? Bom dia, Carolina, bom dia, Angélica, bom dia, Adriana Del Boni, bom dia, Dilena, bom dia, Cássio, bom dia, Carlos Eduardo. Lídia, como está o processo de entrevista de cidadania nesse novo governo? Mais rigoroso, mais demorado? Veja só, o memo sobre a mudança de como vai ser avaliada os pedidos de cidadania, ele acabou de sair, né? Então, assim, eu ainda não acompanhei ninguém numa entrevista depois desse memorando ter sido publicado. Mas, certamente, não acho que vai ser mais demorado, mas eu acho que vai ser mais rigoroso no sentido de que, pelo memorando, não basta mais a pessoa ter uma ausência de fatores negativos. Ela precisa demonstrar fatores positivos também, para que ela receba, né, o privilégio de ser um cidadão, uma cidadã americana. Então, acho que para as pessoas que enviaram o processo antes do memorando e vão para a entrevista, eu acho que é fundamental levar um advogado junto e, quem sabe, trazer algumas evidências, né, de good moral character, que é o que eles estão querendo ver. Mas como isso vai acontecer na prática, isso a gente ainda vai precisar de um tempo para entender o que vai acontecer no campo de verdade, né? Andréa Moura, muitíssimo obrigada pela atenção às minhas perguntas, é um prazer, tô aqui para isso, né? Dilena, 17, olá, meu I-20 estava para dezembro de 25, tive meu F1 negado em São Paulo, porém não perdi o de turista. Posso manter minha ida, mesmo que como turista, tenho muitas entradas nos Estados Unidos como turista. Se você sair do país, seu visto de turista ainda está válido. Você não consegue retornar como estudante, mas você retornaria como turista. Não sei se foi isso que você perguntou, mas foi mais ou menos isso que eu entendi. Oi, Fred. Oi, Glauco. Oi, Mônica. Oi, Gilcene. Oi, Brenda. Oi, Bai, Dani, USA. Oi, Lucimar. Oi, Leonardo. Oi, Mané. Oi, Andrema. Recebi carta para recolher digital depois do retroativo negado. O que significa? A gente envia uma correspondência dizendo que não faz mais sentido colher essa biometria, tá? É o que a gente tem feito no escritório. Doutora, quem é estudante, tem filho americano, pode aplicar para o Food Stamp? Veja só, essa é uma questão que ela foi levantada, foi inclusive na outra administração do Trump. A recomendação é sempre que, se você puder não usar nenhum benefício do governo, se você for estrangeiro, é melhor. No caso, quando você tem um filho americano, em tese, se você está pedindo para o seu filho americano, não deveria te prejudicar num processo futuro. Contudo, houve já entendimentos de que, mesmo sendo para o filho americano, por ele ser menor, o beneficiado é você. Então, precisa ponderar muito bem se vale a pena você correr esse risco ou não. Carolina Rodrigues, doutor, I-20 vencendo até o fim do ano, melhor renovar logo antes da decisão? Isso é uma opinião, tá, gente? Não é uma orientação jurídica, é uma opinião mesmo. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil separar a doutora da pessoa, mas é uma opinião. Qual o fundamento? Nenhum, zero, tá? Se fosse eu acho que eu renovaria. Eu acho que se o meu I-20 vencesse antes de dezembro, ali meados de dezembro, eu já tentaria fazer uma renovação na escola para um curso maior, tá?
Por quê, doutora? Porque a gente não sabe como é que vai vir esse final rule. Certamente vai ter uma limitação de período de estadia e a gente não sabe quando esse final rule vai entrar em vigência. Então, para evitar o desespero e o pânico, porque vamos ver, se são 30 dias, a gente vai estar aí tendo esse resultado início de outubro, né? Então, início de outubro, se eles resolverem fazer isso ser effective immediately, já vai ser um frenesi. Se eles resolverem fazer em janeiro, vai ser um outro frenesi. Então, assim, essas pessoas que estão com I-20 nesse período e querem continuar estudando aqui nos Estados Unidos, eu já faria uma renovação justamente para evitar a maluquice, entendeu? Dilene, estou no Brasil, mas queria ir para os Estados Unidos, mesmo tendo tido F1 negado e turista mantido. Tem risco na hora de entrar nos Estados Unidos? Não deveria, Jill, tá? Não deveria, mas é importante você estar preparado, porque como o seu F1 foi negado, eles podem invocar que você tá vindo para tentar fazer uma mudança de status. Então, eu viria com minha programação de turista semi-feita. Então, você vai no parque, você vai visitar alguém, você tem reserva de alguma coisa, você vai ficar em hotel, você vai ficar no Airbnb, como é que tá a sua programação dessa viagem? Para quando é sua passagem de volta? Então, assim, é mais uma proatividade de um excesso de zelo do que necessariamente ter algum problema nisso, tá? Eu tenho dificuldade, viu? Quando o nome tá tudo juntinho assim, ó. Manessa Matias. A paz do Senhor Jesus Cristo, como está aí? Amém, minha querida irmã. Amém. Deus abençoe poderosamente. Amém. Amém. Eu recebo. Diogo, Carol, Sayonara. Aqui fala com o irmão Matiasito, Manessa, aqui na África, Moçambique. Ó, bacana, de Moçambique. Deixa eu até tirar um print aqui. Peraí. Cadê? Ixi, tá aqui de uma pessoa de Moçambique, ó. Obrigada, Matias. Pão para a vida, Fábio, Tiago. O I-20 pode ser renovado para mais de um ano, exemplo, 3 anos, ou essa limitação existe? Boa pergunta. Eu marquei minha consulta com a doutora para a próxima segunda. Estou ansioso. Vai ser um prazer falar com você. Roberta, Juliana. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas das caixinhas. Ok. Depois de não receber depois de não responder a FA e receber uma notice to appear, o que posso fazer? O que é o notice to appear, gente? O notice to appear é a nota de comparecimento à corte e não respondeu o RFI. O que acontece é que você abandonou o seu pedido que você tinha lá. Aí, o que você pode fazer? O que você não deve fazer é não comparecer. Primeiro, você deve entrar em contato com o advogado e entender se seu notice to appear, entender se existe alguma coisa que você possa fazer para você se manter aqui, como você deve se portar nessa entrevista, nessa audiência, tá? Com a nova mudança, como o F1 mestrado vai continuar em status para manter o EB3, por exemplo? Essa é uma grande preocupação, né? Muitas pessoas mantêm o status F1 para poder permanecer nos Estados Unidos enquanto aguardam o resultado de um outro processo, um EB3, um EB2, e muita gente nessa situação na questão do EB3 unskilled. Então, a gente vai ter que entender qual que é o final rule dessas mudanças para a gente poder estabelecer que estratégia vamos usar para as pessoas que estão nessa circunstância, tá? Se eu mudar de escola, consigo ir 20 mais longe, o que seria mais viável? Aí você tem que falar com a sua escola atual
para vocês verem o que essas escolas estão dispostas a fazer e o que elas podem fazer. Churros and Flavors. Bom dia, doutora. Bom dia. É possível iniciar um processo de Green Card ou EB3 Skills sem sair dos Estados Unidos? É possível sim, mas você precisa manter o seu status não imigrante. Entrei nos Estados Unidos em fevereiro com o B2. Entrei nos Estados Unidos em fevereiro com o B2, que é o de turista. É possível chegar ao Green Card? É possível, mas a gente precisa entender, né, quais são as suas qualificações, precisa entender quais são os seus relacionamentos, precisa entender se você às vezes qualifica para um visto humanitário, né? Não é tão simples, você precisa realmente buscar essas informações. Falo inglês, português, espanhol. Estou fazendo LLM em Direito. Olá, colega. Como está o mercado para patrocinar o H1B? Veja só, eu saí desse mercado já tem um tempo, então eu não sei. O grande desafio do H1B é a questão da loteria, mas isso está sendo modificado para salários mais altos. Então tem que ver como é que o mercado está disposto a te receber. Geralmente quem faz o LLM, você vai ter aí o direito ao OPT, né? E aí durante esse OPT é realmente você conversar com o seu empregador para verificar se ele está disposto a tentar um H1B para você ou algum outro visto não imigrante. Doutora, qual data limite antes da nova regra você orienta a renovar o I-20? Antes da nova regra, porque eu não sei se essa nova regra vai trazer alguma coisa em relação à renovação de 20. Então, de novo, eu conversaria com a escola, eu não me desesperaria, não saía mudando de escola, torto e direito. Eu só tentaria, se o I-20 tivesse aí, de agora até o meados de dezembro, ampliar esse prazo. Ó, o irmão Matias, né, tá falando: curte meu trabalho das crianças órfãs aqui na África, Moçambique, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe sempre vocês aí. Então, pessoal, depois se quiserem, veja aí o trabalho, né, dele, vamos curtir, vamos ajudar. Doutora, coloca os canais para as consultas no seu escritório. Vixe, Lucas, tá na bio do Instagram. Tá na bio do Instagram, tá certo? Carol, obrigada, doutora, entendi. De nada, estou às ordens. Aguardando a análise de mudança de status. Se for negada, contará esse tempo como fora de status? Sim. Então, por exemplo, vamos supor que você entrou aqui como turista e aí, faltando, sei lá, uma semana para acabar o seu tempo como turista, você mandou e chegou lá um pedido de mudança de status. Durante esse período da mudança de status, você está autorizada a ficar nos Estados Unidos. Agora, no momento que essa decisão ela é negada, o seu período fora de status é contabilizado da data que acabou o seu B2 e não da data da decisão. O que significa? Que se demorar um ano para o seu processo ser deliberado e posteriormente negado, você vai ter passado de 6 meses a 1 ano fora de status e vai ter a penalidade de 3 anos se você sair. Se demorar 1 ano e meio, aí você vai ter ficado mais de 1 ano fora de status e aí você vai ter a penalidade de 10 anos quando sair do país, tá? Então, por isso que é importante, principalmente nesse momento político, se você chegou aqui como turista, passeou e entendeu que é importante você estudar, o ideal é que você faça esse pedido depois desses 90 dias, né, de que você turistou aqui, e que faça o premium processing, porque o ideal é que você tenha a resposta do F1 antes de ter concluído o tempo do seu I-94 como turista, tá certo? Oi, Márcio, oi, Maísa, oi, Susan, oi, Febremenk Camp. Vamos lá.
Se a lei mudar, quem está fazendo mestrado, como manter status para outro visto? A gente vai ter que entender como é que vai ser esse final rule, né? Porque se você está fazendo mestrado, aí talvez você tenha que ir para outro mestrado ou tentar aplicar para um PhD, né? Enfim, a gente teria que ver como é que faz isso. Oito anos overstay, filhas americanas, bom caráter moral. Alguma chance de me legalizar? A melhor forma de você se legalizar, assim, o único caminho, tá, para você se legalizar, via de regra, é o que eles chamam de cancellation of removal, ou seja, você estar num processo de deportação e defender que você tem filhas americanas. Só que o cancellation removal exige 10 anos de presença física nos Estados Unidos. Então, com 8 anos, você ainda não consegue ter esse tipo de defesa em corte. É verdade que agora brasileiros têm direito a asilo devido ao cenário político, asilos para brasileiros e cenário político. Veja só. O asilo, ele não é um processo feito para pessoas de certas nacionalidades. Ele é feito para preservar e proteger certos grupos de pessoas. Quem são essas pessoas? As pessoas que são perseguidas por conta de nacionalidade, religião, opinião política. Tem mais um que eu sempre esqueço. E por participar de um grupo socialmente distinto. Peraí que agora eu vou falar, que agora eu pifou. Peraí. Pronto, agora. Raça, religião, nacionalidade, opinião política e membro de um grupo socialmente distinto, tá? Se você é brasileiro, tá? E você consegue mostrar uma perseguição por conta de você ser de um partido político, né? E você está flagrante essa perseguição, aí ok, mas não é questão de que é brasileiro ou se não é brasileiro e como é que isso funciona, tá? Vamos lá. André, estou 6 meses aguardando e 140 EB1A. Quanto tempo em média, pela sua experiência, está levando? Sem o Premium Pro, sem demora, eu já vi demorar mais, até 2 anos, tá? Infelizmente, o EB1, se você não pediu o Premium Pro, é muito demorado mesmo. Oi, Bruna. Oi, Alexandre. Rebeca, cheguei aqui em maio como turista, me casei com uma americana em julho, entrei com o processo de ajuste de status e solicitação de EB2NW. Se eu quiser voltar para o Brasil agora e divorciar, sofreria alguma penalidade? Perderia o visto de turista? Veja só, eu não vejo por que você perderia o visto de turista, e se você deu entrada no I-485, também não vejo por que você teria uma penalidade, porque você não está acumulando presença não autorizada, tá? Bom, mas, assim, nesse caso, Rebeca, é importante você fazer uma consulta, por quê? Porque eu tô te dando essa resposta, né, do que você escreveu aqui. Então, às vezes tem um detalhe, tem uma data, tem algum elemento que eu desconheço, que talvez traga um prejuízo se você voltar para o Brasil. Então, essas coisas é muito importante, assim, você realmente fazer o investimento da consulta para entender prós e contras, tá? Bom dia, Lúcia. Bom dia, Guimarães. Bom dia, Tati. Bom dia, Calabresa. Bom dia, Tony. Dani, eu ouvi falar sobre um visto menor de 21 anos que foi abandonado pelo pai. Isso existe? Existe, é o SIJ. Você precisa de uma ordem da Corte Juvenil que faça decretando que você de fato foi abandonado né? E menor de 21, tem estado que é 21, tem estado que é 18, tá?
você de fato foi abandonado, e aí com essa ordem da corte você vai pro USCIS e você pede o SIJ, tá? Doutora, chegamos aqui e meu filho era menor de 14 anos. Tá bom. Bom dia, Tony. Como é que você tá? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Camila. Bom dia, Rejana. Só tirou foto na biometria. Agora que completou 14 anos, precisa fazer a biometria? Eu diria que sim, tá, Tati? Mas se você entrar no site do USCIS, ele tem todo um questionário. Que aí no final ele diz se a pessoa precisa fazer o Alien Registration ou não. Então eu recomendaria fazer isso. Mas se ele não fez biometria, ele entrou aqui com visto. Se ele entrou com visto, geralmente ele fez a biometria lá no Brasil. Tem que entender. Aí ou você faz a consulta, ou se você quiser tentar fazer isso que eu tô falando lá no site do USCIS, tem um passo a passo que eles vão perguntando as coisas, aí você vai respondendo e eles vão... e aí no final ele diz se a pessoa tem que fazer a biometria ou não. Eu achei bem interessante. Qual está sendo o tempo médio para entrevista de casamento? Depende do estado, tá? Alguns estados demoram mais, outros estados demoram menos. Eu acho que a gente fez uma no Alabama recentemente, foram tipo 3 meses. Aqui em Orlando, mais ou menos uns 5 a 8 meses, tá? Oi, Jefferson. Oi, Tati. Oi, Ana. Houve uma fala do Trump que se o turista ficar mais de 20 dias, tem que avisar. Menina, eu também vi um negócio desse, mas eu acho que, não sei, sumiu. Filho de 19 anos pode casar com a namorada de 18 e dar entrada no Green Card? Filho de 19 anos pode casar com a namorada de 18. Mas... essa é uma boa pergunta para a doutora Marisol, acho que ela tá aqui. Vamos ver se a doutora Marisol tá aqui. Pode. Então, se ele... menos... Eu imaginava que sim, tá? Você pode sim passar o I-130 por casamento, mesmo sendo menor de 21. Tá certo? Vamos lá. Olá, Ana. Olá, Rafael, Jefferson, Tati. Estou sem status há 6 anos. Teria alguma chance do governo atual, como no modelo atual, de fazer o retroativo? A gente pode fazer o retroativo a depender do que te levou a ficar fora de status, tá? Lembrando que com a determinação de junho, né, de fazer e de agora, de fazer uma revisão dos 55 milhões de pessoas que estão aqui, qualquer pessoa fora de status está sujeita a receber a nota de comparecimento à corte. Então, né, no meu entendimento, não tem mais essa coisa de que você entrou com o processo, agora eles vão saber que você está fora de status e você está mais sujeito a receber a nota de comparecimento. Esse não é o meu entendimento. Eu acho que eu tenho visto várias pessoas que, mesmo sem terem dado entrada em processo nenhum, mas que ficaram fora de status, estão recebendo a nota de comparecimento, tá? Sobre a lei da dignidade, precisa ter pago todas as taxas ou pode pagar atrasado? Veja só, a lei da dignidade ainda é um projeto de lei que está tramitando ainda, se não me engano, na casa. Não sei onde é que está. Então, a gente tomar qualquer decisão baseada num projeto de lei não é, vamos dizer assim, é complicado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai realmente avançar, se não vai, entendeu? Jaque Manzu, bom dia, doutora, parabéns pelo prêmio e reconhecimento, fruto de muita dedicação e competência. Obrigada, Jaque.
Obrigada a vocês, né? Porque o Prêmios Notáveis foi por voto popular. Então, a gente pediu e vocês atenderam. Obrigadíssimo mesmo. Foi muito bom subir naquele palco e representar esse carinho e essa confiança que vocês têm em mim e no escritório. Wesley, minha esposa no PT até 2028. Se meu EB3 não finalizar, porque minha data agosto de 2022, temos que ir embora ou fazer outro mestrado? A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa transição de OPT para outro mestrado, né? E tem que ver, e aí a gente vai ter que determinar isso quando sair esse final ruling. Oi, Francisco. Oi, André. Oi, Pati. Vamos lá. Perdão. Vamos lá. Minha amiga está sem status há 5 anos desde o Covid. Alguma chance para ela se regularizar? O pessoal do Covid, a gente tem tido bons resultados, sim, com retroativo, tá? Mas, de novo, no caso a caso. A gente precisa entender o caso concreto para poder dar uma porcentagem de probabilidade dentro da nossa experiência que seja real, tá? E é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. No. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, né, por acompanharem. Minha missão aqui é levar a informação correta para que vocês tomem a decisão de vocês baseada em fatos e não em boatos. Ou até segunda. E, de novo, mais uma vez, muito obrigada pelos votos, né, do Prêmio Brasileiros Notáveis. Foi assim, foi muito emocionante receber. O prêmio tá até ali, deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí. Tadã! Categoria ouro, mais de 5.000 votos. Mais votada nos Estados Unidos e na Flórida, 9.260 votos, uma coisa assim. E realmente foi incrível. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Obrigado pela confiança. Obrigado por estarem aqui, tá bom? Beijo. E até a próxima quarta-feira. Tchau. Ano retroativo é quando você perdeu o status por uma circunstância fora do seu controle. E aí a gente consegue recuperar esse status para você aqui dentro dos Estados Unidos, tá bom? Beijo, até a próxima.